A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos falar do capítulo de número 7 do nosso livro do jejum, restituição de A a Z. Que bênção, né? Nós falamos aqui durante essa primeira semana de vários aspectos do berço da alma, né? Falamos da dieta no capítulo 6, capítulo de ontem, e também agora vamos falar da restituição do prazer. Prazer. Então, é fundamental nós termos esse entendimento. Eu vou ler o trecho aqui, mas olha, nós ouvimos muita coisa, mas sabia que todo ser humano, muitas coisas podem mover ele. Muitas vezes o medo, o dinheiro, a obrigação, a responsabilidade, mas na verdade nós só vamos fazer algo que de fato seja não só relevante, mas que seja também duradouro se houver em nós prazer naquilo. Prazer. Então, Deus nos criou para isso. Então eu quero ler aqui para nós compartilharmos. Amém? Gênesis 1:26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus a imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo e multiplicai-vos. Então, Deus ali deu um propósito para o homem, quando ele criou, junto com a mulher. Sejam fecundos, multipliquem-se. Multipliquem-se. Então, quando Deus nos cria, ele dá um propósito, né? Para nós enchermos a terra. Multiplicar, no caso de Adão, era encher a terra. Isso vale para mim, isso vale para você. Entretanto, qual é a forma como se enche a terra? É através da intimidade sexual, e através dessa intimidade você gera filhos. Então, nunca Deus vai dar para você, para mim e para você, algo que não esteja envolvido prazer. Ok? Prazer. Então, é o prazer da alma que nós precisamos disso. Aí você fala: não, Felipe, mas então eu vou sair aí fazendo todo tipo de coisa desenfreado. Não, isso aí é depois da queda. Depois da queda, nós vigiamos essa questão, porque a nossa alma se corrompeu. E precisa, lembra que nós estamos falando? Ser transformada para voltar à semelhança de Jesus Cristo. Então, mas olha onde Deus colocou. Diz assim, Gênesis 2, 7, 8, 15 e 17. Então, o Senhor Deus formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou a narina, deu fôlego de vida, passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então o jardim estava no centro de uma cidade chamada Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Verso 15, tomou, pois, o Senhor e colocou no jardim do Éden. Éden significa delícia, prazer. Éden significa, de fato, satisfação, prazer, delícias. Então, Deus colocou o homem no jardim de delícias. O que isso quer dizer? Tudo que eu e você fomos envolvidos da parte de Deus, Ele tem para nós prazer, alegria e satisfação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Então, quando Deus pensa em mim e em você, Ele quer que nós tenhamos prazer, mas isso foi roubado. Por isso precisa ser restituído. O diabo roubou isso. Adão, Eva caíram. Porque foram procurar prazer no que não deveria. Foram enganados pela serpente. Mas olha o plano. Ele colocou lá no jardim para quê? Para cultivar e guardar. E ele falou: de toda árvore que vai comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Vai morrer o quê? Perdeu o propósito, perdeu a intimidade, perdeu a comunhão, perdeu o prazer. Então, presta atenção, o homem nasceu e recebeu um propósito. Adão e Eva. Encher a terra, nisso está envolvido prazer. E aí Deus pegou eles e colocou num jardim de delícias. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, coisa preciosa. Que é o quê? É um lugar de prazer. Então o prazer deve ser, olha o que diz, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então qual era o papel do homem? Guardar, cultivar o jardim do prazer. O jardim de delícia. Então Deus chamou o homem para viver um relacionamento
de delícia, de prazer, e também chamou o homem para guardar o lugar do prazer. A nossa alma, então, precisa da restauração do prazer. Precisa disso ser restituído. Porque foi perdido quando o diabo enganou a Adão e a Eva. Então, o que significa cultivar? Então, nós vamos entender. Porque hoje tem várias formas de prazer. Várias. Porque o homem caiu. Então, tem várias formas de prazer. E aí, hoje, inclusive, as pessoas são regidas apenas pelo prazer. Mas o que acontece? Tem um lugar correto, que é o propósito divino, como eu te falei. Então, quando Deus criou o homem, falou para ele, vem desfrutar, vamos encher a terra, fazer uma grande família de filhos com a minha semelhança. Para isso você vai ter prazer. E aí colocou o homem no jardim de delícias, que também é um lugar de prazer. Ele falou, agora vamos guardar. Eu vou guardar e eu quero que você me ajude a guardar. Qual é o seu trabalho, homem? Proteger o jardim de delícias, o lugar do prazer. Então nós precisamos ter prazer no lugar correto. O que é cultivar? Cultivar é chamar, é você trabalhar para outros. Cultivar, na verdade, é quando nós colocamos a nossa vida para guardar aquilo que envolve outros. Então o prazer, primeira coisa que a gente tem que ter clareza sobre o prazer. Quando o prazer é simplesmente, objetivamente individual, ele já está no caminho errado. O prazer, a alegria tem que ser algo coletivo. Então Deus chamou Adão e a Eva para viver no reino dele, que é um reino de prazer, de alegria. A mesma coisa, lá o Senhor, através do Senhor Jesus, ele disse que ele resolveu nos dar o seu reino, lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus é o lugar que a alma do homem vai encontrar completo prazer. Quando eu falo prazer, não é só prazer físico, não. Nós estamos falando da restauração, restituição da alma. Aqui estamos falando do prazer da alma. Quando que verdadeiramente a minha alma e a sua alma vão desfrutar da plenitude do prazer? Quando nós temos um relacionamento da cruz. Então pensa comigo aqui na cruz, ok? Então você tem um primeiro relacionamento, que é o relacionamento com Deus. É esse que restaura primeiramente e completamente a sua alma. Mas qual que é a outra haste da cruz? Você tira, fica só essa. São os relacionamentos horizontais, familiares, tudo no reino de Deus. Então tem gente que quer ter uma família, um casamento fora do reino de Deus. Ele vai ter, mas não vai ter prazer. O prazer que Deus pediu e que Deus planejou e que Deus criou para o homem. Então Deus pediu para o homem, guarde o prazer no reino. Então, onde tem que ser o meu casamento? Dentro do reino. Eu quero ter filhos, quero criar filhos. Não da forma do mundo. Não com as sugestões do diabo. Não com as sugestões do mundo. Não. Eu pego a criação dos meus filhos e coloco isso dentro do reino de Deus. Como eu vou lidar na liderança? No mundo, liderança olha, eu vou ter gente para me fazer subir. Isso tem um certo prazer nisso, mas é um prazer do mundo. Não é o que Deus planejou. No reino de Deus, Jesus ensinou, o prazer da liderança é servir. Então, o mundo e Deus têm valores, princípios completamente diferentes. Só que, muitas vezes, o diabo engana a gente falando só do prazer. Então, se você tem prazer, toda forma de amor, toda forma de prazer, porque se você sente vontade é porque é lícito. Eu ouvi esses dias que falando, se você sente vontade, não é, então Deus quer te dar. Como assim? Se você sente vontade, Deus quer te dar. Então imagina, você está numa crise conjugal, aí você sente vontade de se relacionar com outra pessoa e que Deus quer te dar isso? Olha que loucura. Ah não, eu não tenho alegria e eu perdi o prazer, seja no meu casamento, seja na criação dos meus filhos, na liderança de uma célula. Não, restitui o prazer. Tem o lugar certo do prazer. Tem o lugar de nós desfrutarmos, vivermos o prazer à maneira de Deus. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o prazer apenas à maneira do mundo. Eu me lembro, a palavra de Deus fala que Jesus falou, eu vou morrer. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele fez isso com alegria, porque tinha uma carreira proposta. Lembra do propósito? Tinha um propósito para Jesus cumprir. Nesse propósito de Jesus, ele tinha prazer, alegria, satisfação. E aí ele conversou isso com os discípulos. E aí Pedro falou, jamais, para de falar isso.
Guarda a tua vida, preserva a tua vida, Jesus. E aí Jesus falou, olha, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então presta atenção, o homem no centro é sinal de uma obra do diabo. Quando você, individualmente, algo que não tem a ver com o reino de Deus, com a tua família, quando não tem a ver com a edificação da casa de Deus, do reino de Deus, é simplesmente um prazer individual e carnal, é sugestão do diabo. É sugestão do diabo. Então, né, quantos cônjuges acabam não tendo prazer no casamento ou querem viver o casamento apenas para o seu prazer? Sabe quando um homem e uma mulher se tornam os sogros, que são megéricos? Então tem uma forma de você se casar e tem uma forma de criar filho. Então os homens e as mulheres de Deus, eles criam filhos para multiplicar a sua família. Para eles tem prazer, mas quando vira megera? Quando quer fazer da forma do mundo. É meu filho não vai casar, minha filha não vai casar. Pelo amor de Deus, seus filhos foram criados para serem enviados. Então, tá vendo? A forma do mundo é diferente da forma de Deus. No mundo, o relacionamento e casamento, ele serve para si. No reino de Deus é para o outro. Eu invisto no outro. E a consequência disso é um prazer na minha alma. Jesus falou outra coisa também, assim. Meu Deus, Jesus, ele é tão sábio, tão sábio. Ele estava com os discípulos e os discípulos falaram, olha, como que é essa questão aí da salvação e tudo mais? E ele falou, olha, salvação assim, assim, assado. E aí eles falaram, não, mas e esse negócio da cruz? Eu estou parafraseando, né? Desse jeito na Bíblia. E ele falou, olha, aquele que quer preservar a sua vida, esse vai perdê-lo. Tem outra questão também envolvida nisso. Fala da alma, falando da alma. Então ele vai perder, a alma precisa ser transformada. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, investir a sua alma em fazer, em me seguir, fazer a minha vontade, esse vai encontrar o verdadeiro prazer. Eu estou parafraseando. Ele fala, quem perder a sua alma por minha causa, esse achará. Então entende, os discípulos estavam aprendendo a ter o prazer da maneira correta. Da maneira correta. Então, não tente viver uma vida com prazer de qualquer forma. Tem o lugar correto. E qual lugar é esse? O reino de Deus. O reino de Deus. Eu quero ler uma passagem para você. Mas o que faz mal? Tem muita gente que fala assim, não, eu estou na igreja. Eu vivo na vida do corpo. Mas eu não tenho esse prazer que você está falando, Felipe. É porque está querendo viver o reino de Deus da sua forma. O casamento eu quero desfrutar da minha forma, não da forma de Deus. A minha liderança eu quero desfrutar da minha forma, não da forma de Deus. O relacionamento lá do meu trabalho, a minha empresa eu quero fazer da minha forma, não da maneira de Deus. As minhas finanças eu quero lidar com as finanças da minha forma, não da maneira de Deus. Você não vai encontrar prazer na tua alma. Isso precisa ser restituído. O óculos, a visão, precisa ser ajustado. As coisas do reino de Deus devem ser à maneira de Deus. Por isso que nós lemos a palavra de Deus, por isso que nós estamos aqui renovando a mente nesses 21 dias de jejum para ser restaurado. Precisa dessa restauração. Eu quero te dar um desafio. Experimenta. Evangelizar uma pessoa. Consolidá-la. Multiplicar-se nela, ensinando princípios e valores do Senhor. Eu quero desafiar você, se você não vai ter um prazer na sua alma maravilhoso. Nós temos aqui na nossa igreja o evento Encontro com Deus. Então você vê, quando os irmãos pegam, levam pessoas, nós voltamos muitas vezes fisicamente cansados, exaustos, porque nós investimos muita energia, esforço físico, mas a alma está com prazer, satisfeita. Por quê? Deus nos criou como Adão e Eva. Qual foi o propósito dele? Multipliquem-se, sejam fecundos. Deus me criou e te criou para se multiplicar no reino de Deus. Então você tá talvez com os valores errados. Você está no reino de Deus, mas você quer procurar o dinheiro, você quer procurar a cura, você quer procurar apenas, né? Obviamente, apenas o dinheiro, apenas a cura, apenas a restauração do casamento, apenas a restauração do seu filho, da sua família, apeas a restituição, restauração da sua empresa, do seu emprego.
tudo isso é bom, mas isso não vai trazer o verdadeiro prazer. O lugar correto do prazer. Não vai trazer. Vai trazer uma medida de prazer pequena. Sabe o que eu me lembro? A mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus encontrou com ela e ele falou, olha, ela falou, não, mas da água do poço, você é maior do que Jacó. Jesus pediu água para ela. E como dizem por aí na internet, a conversa não era sobre água. Ele pediu água para ela. E ela falou, tá bom, mas e aí da água? Ele falou, não, porque se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria, você não teria sede. Olha o que Jesus falou. Dessa água, você bebe, mas volta a ter sede. Da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. O que isso aponta? A água do mundo, você volta a ter sede. Então, o seu casamento às vezes começa bem. Mas da forma do mundo, você quer beber de novo, porque você perde, não tem prazer. Acabou, voltou a ter sede. Comprou um carro novo. Passado um tempo, aquele carro você já não vai ter mais o mesmo prazer nele. Teve um aumento salarial. Aí passou um tempo, aquele salário já você volta a ter sede de outro aumento, de outro carro, de outra questão natural. Porque isso é mundo. O mundo nós bebemos e voltamos a ter sede. Mas da forma de Deus, de Jesus Cristo, como Jesus faz, nós nunca mais teremos sede. E aí olha o que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus diz, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu Deus do céu. Então, a alegria no reino de Deus, a forma de Deus, não tem a ver com você ter. Tem a ver com você dar. Transbordar. Engraçado, eles estavam com fome. Os discípulos estavam passando nessa passagem da mulher samaritana. Os discípulos foram para a cidade comprar comida e Jesus estava sozinho, conversando com ela. Jesus conversou, teve tudo isso, e na hora que os discípulos chegaram com a comida, eles devem ter ficado muito tempo sem comer, viagem e tudo mais, e aí ele virou e falou assim, ó, podemos ir embora. E os discípulos falaram, mestre, come? Ele falou, não, uma comida eu tenho. Que é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O que é fazer a vontade de Deus? Lembra da cruz? Seu relacionamento com o Senhor tem um propósito. Realizar a sua obra. Abençoar as pessoas. Abençoar. Servir. Por quê? Aquele que bebe da água de Jesus, da sua alma, do seu espírito, vai ter tanto prazer que a alma vai liberar tudo aquilo que o espírito tem. E do seu interior fluirão o Espírito Santo, rios de água viva. Rios de água viva. Então o Espírito está aí, o Espírito está aqui. O verdadeiro prazer nós já temos, que é o relacionamento com Deus. Ele está aqui. Não pode estar mais perto do que ele já está. Está mais perto do que a pele dos nossos ossos. É o primeiro relacionamento. Ele precisa fluir. E aí eu servindo as outras pessoas, o lateral, as pessoas aqui da face da terra, as pessoas que eu convivo, os meus irmãos da célula, a minha família, o meu pastor, a minha igreja, as pessoas do meu trabalho, vai fluir o que está dentro. E aí nós vamos ser restituídos, restaurados na nossa alma. Quero ler um versículo poderoso, está lá em Atos capítulo 20, versículo 35. Na versão NVI diz o seguinte, em tudo que fiz, palavras do apóstolo Paulo. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Então, ou seja, outros. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deixa eu te falar a restauração que precisa da nossa alma. Parar de ser egoísta. Servir. Porque ele disse, mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz. Bem-aventurado é feliz. Então feliz fala de prazer. Quem está feliz tem prazer. Mas olha na versão da nova tradução da linguagem de hoje. É o mesmo versículo. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Como vai ser restituído o prazer na minha alma? Quando eu entender a forma como Deus trabalha. A forma como Deus trabalha é servindo. Multiplicando a sua alma em outras almas. Faz o teste. Traz uma pessoa para o reino. Cuida dela. Você vai ver. Faça dela um discípulo de Cristo. A sua alma vai ter um prazer
incomparável. Essa é a verdadeira alegria. Esse é o verdadeiro prazer. E Deus me criou e te criou para ter prazer. Eu não estou falando que as coisas do mundo é errado ter prazer. Não, mas lembra, dessa água você volta a ter sede. Dessa água você volta a querer beber. Então, essas coisas nós vamos ver lá na última semana. Mas eu quero deixar para você. O verdadeiro prazer é a maneira de Deus. No reino de Deus não tem que ter minha opinião, a minha forma, a sua opinião. Já tem uma forma, como Deus falou. Jesus falou, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Servir, fluir o Espírito Santo para servir outros. Experimenta. Aí eu quero deixar um testemunho para você. Um homem de Deus me aconselhava, um discipulador que eu tive há muito tempo atrás, ele sempre falava, cuidado, a forma como você e a sua esposa lidam no casamento parece uma competição de quem está mais certo. E eu resistia a ele. Falava, não, eu não estou competindo com ela, tá? Mas a gente tinha muita oscilação. O casamento não tinha todo aquele prazer de conviver junto, a alma não estava resolvida. E teve um dia que eu estava orando, e essa palavra da competição sempre ficou na minha mente. E teve um dia que eu estava orando, e o Espírito Santo falou para mim, se é para competir, faça uma competição de quem serve. Ganhe a competição de servir na sua casa. Queridos, a minha postura mudou, a revelação veio, o entendimento veio, e eu comecei a servir. Você não tem noção do quanto o prazer foi restituído na minha vida. Então, o meu ministério, seu ministério, é para servir a outros. É dessa forma que a nossa alma vai sendo transformada e encontra o verdadeiro prazer. O reino de Deus é o lugar do verdadeiro prazer. Não procura pegar isso e viver fora. Não procura investir a sua vida fora do reino de Deus, que você vai estar fora do Éden, o jardim de delícias de Deus, o lugar do prazer de Deus é o reino de Deus. Que você possa ser inspirado por essa palavra. Sirva a sua família, sirva aqueles do seu trabalho, não fique reclamando, seja uma pessoa que serve a sua célula, serve na igreja, serve aonde você estiver, você vai ver, o prazer da sua vida vai ser completamente restituído no nome de Jesus. Fica na paz, um ósculo santo e afetuoso. Que Deus te abençoe.